Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias sobre o nosso Vascão. Vamos aqui atualizar as últimas informações do Gigante da Colina e teve novidade nesse domingo, o Vasco anunciou mais uma contratação para a temporada, anunciou a contratação de um zagueiro e é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Então, antes do vídeo começar, antes da vinheta rodar, eu conto com o seu like, que é muito importante. Conto também com a sua inscrição aqui no canal. Estamos aí pertinho dos 145 mil inscritos. E aqui nesse vídeo a gente vai falar tudo sobre esse reforço, que foi anunciado neste domingo. E vamos falar também, trazer aqui, opiniões de treinadores que comandaram esse jogador e disseram ali as principais características, o que a torcida do Vasco pode esperar desse jogador, enfim. Vamos tentar aqui fazer um conteúdo diferente e trazer informações sobre esse zagueiro para você. Beleza? Tamo junto, rodou a vinheta. E então, bora lá meus amigos, começando mais um vídeo, e o domingo foi de certa forma movimentado para o Vasco da Gama. O Vasco amanhã enfrenta o Avaí pelo Campeonato Brasileiro, um jogo de vida ou morte, Eu até fiz um vídeo aqui hoje no canal mostrando a tabela, a tábua de classificação, a situação do Vasco muito delicada no campeonato. O Vasco nesse momento tem, segundo os matemáticos, menos de 10% de chance de voltar para a primeira divisão. O Vasco vai ter que fazer uma campanha aí, enfim, irretocável daqui para o final do campeonato, Vai ter que emendar uma sequência de vitórias, coisa que até o momento o Vasco não conseguiu fazer. E bom, o Lisca já nas semanas anteriores, havia pedido ali contratações. Ele chegou a falar que, a gente precisa reformular esse elenco, a gente precisa de um novo elenco, a gente precisa de uma nova postura. E desde essa entrevista do Lisca, o Vasco estava ali no mercado em busca de reforços, mas até esse domingo só tinha anunciado um jogador, o John Sanches, o atacante de lado de campo, atacante de velocidade. E nesse domingo, durante ali o jogo Brasil e Argentina, que até foi interrompido, toda uma confusão lá no jogo Brasil e Argentina, o Vasco anunciou a contratação do zagueiro Valber. Essa informação a gente já tinha até trazido aqui no canal, que estava realmente tudo certo entre o Vasco da Gama e o jogador. O Vasco fez muito esforço para trazer esse jogador que estava lá no Cuiabá, é um pedido do técnico Lisca. Você que acompanha aqui o canal, o noticiário do Vasco da Gama, muito provavelmente já estava por dentro de que em breve esse jogador seria anunciado, e o anúncio aconteceu neste domingo. Vamos aqui conferir como o Vasco fez esse anúncio nas redes sociais e também ler a nota oficial do Vasco informando, anunciando a contratação do zagueiro Valber. Já está passando aí na sua tela as imagens das redes sociais, do anúncio feito de forma oficial, e no site oficial do clube o Vasco publicou o seguinte: o Gigante da Colina segue reforçando o elenco para a sequência do Campeonato Brasileiro. Neste domingo, 2 de setembro, o Vasco da Gama acertou a contratação do zagueiro Valber, de 24 anos. O jogador chega por empréstimo junto ao Atlético Paranaense, com um contrato válido até o fim da temporada de 2021. Revelado pelo Botafogo da Paraíba, José Valber de Mota de Amorim acumula passagens por Santa Cruz da Paraíba, Sport Recife, Figueirense, Guarani, Atlético Paranaense e Cuiabá. Na temporada passada, o defensor vestiu a camisa do Guarani e foi um dos grandes destaques do Bugre na disputa do Brasileiro da Série B, disputando 33 partidas. Novo reforço do Almirante, o zagueiro natural do Rio Tinto, na Paraíba, e viverá sua primeira experiência em solo carioca. Valber chega ao Vasco da Gama após pedido do técnico Lisca. O jogador é um desejo antigo do treinador, que o acompanhou de perto no período que comandou o América Mineiro. Ficha técnica do reforço. Aí tem o nome ali completo dele, 24 anos, enfim, e as coisas que a gente já disse aqui durante essa apresentação. Achei interessante na nota oficial o Vasco deixar claro, que a contratação foi um pedido do técnico Lisca, e um fato importante é o tempo de contrato, contrato curtinho, empréstimo só até o fim da temporada de 2021. Então vai ter aí de 3 a 4 meses, o zagueiro Valber para mostrar, é a oportunidade da carreira dele, jogar por um grande clube. É um tipo de contratação que eu acho que faltou no Vasco na janela de final de estadual, trazer um jogador que está precisando se firmar, está precisando correr atrás. O Vasco apostou num perfil de jogador que era medalhão encostado, jogador ruim, encostado e que já tem uma rodagem no futebol brasileiro. Se é para apostar em jogador ruim,
Vamos apostar em jogador ruim que pelo menos vai correr. Não estou aqui dizendo que o Valber é um jogador ruim, não, porque eu não o conheço. É um jogador desconhecido do grande público. Tomara que surpreenda e que seja aí um grande reforço. Mas é um perfil de contratação diferente, né? Essas duas que chegaram, o John Sanches e o Valber, é um perfil de contratação diferente do que o Vasco havia feito para essa temporada, com Vanderlei, Marquinhos Gabriel, Rômulo, Michel, jogadores aí que já têm um histórico, né, no futebol brasileiro, mas que estavam completamente em baixa. Dessa vez o perfil é diferente. O jogador foi um pedido do técnico Lisca, e aqui a gente vai trazer alguns depoimentos nesse vídeo de treinadores que treinaram, né, o Valber, que comandaram o Valber, que vão falar das principais características e o que o torcedor vascaíno pode esperar desse jogador. Vamos começar aqui com o Jorginho, né? O Jorginho, foi o último treinador do Valber lá no Cuiabá. Ele explica por que utilizou pouco o Valber e destaca a sua qualidade técnica. O Jorginho disse o seguinte: ele é um zagueiro moderno, muito qualificado tecnicamente. Na construção do jogo curto, ele é muito bom jogador. Por ele ser rápido, facilita muito no confronto de 1 para 1. Tem um bom passe e faz a quebra de linhas com qualidade. Não jogou muito comigo porque o Marlon e o Paulão estão muito bem. Nos últimos 6 jogos, tomamos somente 2 gols. Quem também deu a sua opinião sobre o zagueiro foi Alberto Valentim, mais um treinador que foi treinador do Cuiabá e que também tem passagem pelo Vasco da Gama. O Alberto Valentim disse o seguinte sobre o jogador: o Valber, me lembro muito bem, antes da minha chegada, tinha falhado individualmente em 2 gols com 2 saídas erradas. Tive uma conversa particular com ele e falei que comigo ele não erraria mais. E isso sem mudar as características dele, porque é um jogador muito técnico. A gente ia pontuar algumas coisas com que gosto de trabalhar, como algumas movimentações e como seriam feitas essas movimentações para ele continuar com a boa saída que ele tem. Ele tem boa leitura, boa saída e bom passe. Consegue quebrar a primeira linha defensiva assim, mas seria preciso fazer isso com segurança. No primeiro jogo ele não errou um passe sequer, foi muito legal e ele evoluiu. É um jogador que, concentrado, tem um futuro muito grande. Cobrava muita concentração e movimentação dele, pontos em que eu e minha comissão ajudamos o Valber. Tem qualidade para sair jogando. Trabalhamos muito no Valber e ele seguiu à risca o que passamos. Quem também falou sobre o jogador foi Thiago Carpini, jogador que levou ele do Botafogo da Paraíba para o Guarani na temporada passada. Ele disse o seguinte sobre o jogador: trabalhando lá no Botafogo da Paraíba, eu vi o Valber e ele não vinha fazendo muita parte do elenco profissional ativamente. Ele compunha o elenco, mas tinha poucas oportunidades. Via nele muito potencial e sempre conversava muito com ele após os treinamentos. Ele se apoiou em mim e confiou naquele momento. Falei que ele tinha muitas características de um zagueiro moderno. É muito rápido, tem técnica boa e recuperação muito boa. O 1 contra 1 dele é impressionante. É muito difícil de ser batido. Tem uma boa bola aérea também e uma personalidade muito grande. Claro que há muitas coisas a serem melhoradas para atingir o nível A, mas ele vai conseguir atingir. Então essas foram aí as opiniões de 3 treinadores, que trabalharam com o Valber e todos destacaram o 1 contra 1, né? O mano a mano ali, 1 contra 1, pelo jeito o Valber é a principal característica dele, né? No 1 contra 1 ele vai bem. Muito provavelmente é um zagueiro que chega para ser titular no Vasco, né? Deve formar a zaga ali junto com o Leandro Castan, já que foi um pedido e uma insistência do técnico Lisca, que já queria levar o jogador para o América Mineiro e agora trouxe para o Vasco. Para o jogo de amanhã contra o Avaí, é claro, né? Não tem como o Valber jogar. Mas para a partida contra o CRB, muito provavelmente já teremos Valber no time titular, ao lado de Leandro Castan. Eu vou ficando por aqui, deixa o like aí que é muito importante, se inscreva aqui no canal. Saudações vascaínas, até a próxima, fui!